E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, dessa vez um episódio especial. Estamos acompanhados de uma convidada, professora Verônica Toshi. Estou aqui ao meu lado com o querenciano favorito, Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? Olá, Alê, saudações a todas e todos. É isso aí, hoje é um episódio especialíssimo, uma professora que vai contar umas coisas muito importantes e novas para a gente, interessados em sociologia. Em primeiro lugar, agradecer, nós conseguimos encaixar a entrevista num episódio que vai sair na véspera do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e a modesta comemoração do Maldita Politicagem é com essa obra que tem uma série de contribuições que vocês vão ouvir ao longo do episódio. Então, o livro organizado pela Verônica Toshi da Flon, a nossa convidada de hoje, também em parceria com a Luna Ribeiro Campos, né? Ambas sociólogas, né, que estão aqui com a gente para contribuir nesse campo de tanta dificuldade para mim, né? Porque são todas obras, né? O livro, na verdade, é uma coletânea de capítulos, né? São todas obras de mulheres que a gente nunca estudou, né? Ao longo da nossa graduação. Tudo bem, professora? Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês, Alessandro, Luiz. Bom, vamos começar com uma imagem inicial. Todo mundo que escuta o podcast deve ser de alguma área, nem sempre é da sociologia, das ciências sociais, mas tem ouvintes de história, de filosofia, de outras áreas que não das ciências humanas, sempre tem os autores clássicos, né? Na física tem o Newton, Einstein, por exemplo. Na sociologia, vocês sabem, Marx, Durkheim e Weber. Pelo menos o primeiro pelotão dos clássicos, mas existem outros que entram nessas listas dependendo do gosto de quem as formula. O fato é que nunca entram mulheres. São sempre autores homens catalogados e celebrados como clássicos. Então eu fiquei pensando numa imagem que é a seguinte: os três, Marx, Durkheim e Weber, sentados numa mesa, tomando um vinho, e aos poucos começam a chegar umas mulheres e puxando uma cadeira para sentar também. E pedindo espaço e espaço de destaque nessa mesa, que é uma mesa masculina e que agora, a partir de um movimento importante no interior da sociologia, tanto internacional quanto brasileira, reivindica espaço para as mulheres nessa mesa. E é isso que a gente vai abordar, é isso que o livro quer fazer no debate brasileiro. Deixa eu dizer também que a professora Verônica da Flon, ela é doutora em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, no Rio de Janeiro, e professora adjunta da Universidade Federal Fluminense. Atualmente ela é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e coordenadora do Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade da UF, o LabGen. Nós vamos marcar a página do LabGen no Instagram, então os interessados e interessadas sigam lá, porque elas também sobem muitos conteúdos, eventos de palestras, publicações do interesse correlato a esses temas que nós vamos tratar aqui. Então, professor e Luiz, vamos seguir a seguinte ordem. O primeiro bloco a gente fala sobre o processo de seleção das autoras, né? Como foi o processo de criação do livro, né? Toda a ideia geral por trás dessa importante obra já. E depois a gente vai entrar nas discussões no segundo bloco, mais sobre uma espécie de crítica, né? Eu julgo que seja uma espécie de crítica das autoras sobre o processo de canonização, né? A gente também vai entender o que seria essa ideia por trás do livro. E no terceiro bloco a gente vai quebrar, né, o gelo um pouco, né? Vamos perguntar aquelas perguntas que a gente teve curiosidade da autora. Então continua com a gente, é isso aí. O livro objeto do episódio de hoje é o livro Pioneiras da Sociologia, Mulheres Intelectuais nos séculos XVIII e XIX, organizado por essa que nós entrevistamos agora, Verônica Toshi da Flon, e a Luna Ribeiro Campos. O livro saiu pela editora da Universidade Federal Fluminense em versão e-book, está disponível gratuitamente para baixar no site da editora da UF e no site do LabGen. Então, todo mundo que tiver interesse é só clicar e ter acesso ao livro. Um livro com um caráter didático para o grande público, não só para nós, os iniciados na área. E, além do mais, o livro entrou na lista dos livros do vestibular de Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Então, tem um interesse aqui, pelo menos instrumental, em quem for fazer o vestibular, tem que entrar em contato com esses 16 capítulos que abordam 4 autoras inglesas, uma alemã, uma russa, uma francesa, uma franco-peruana, uma sul-africana, uma indiana, 3 afro-americanas, uma argentina e 2 brasileiras. Eu espero não ter errado a nacionalidade das autoras.
São 16 autoras, a maior parte delas inéditas para o público brasileiro, e essas autoras são trabalhadas, apresentadas por outras autoras, a maior parte delas brasileiras, e acho que 2 autoras argentinas que atualmente estudam esses temas das mais diversas áreas, de economia, de sociologia, de história, da área de letras. Então, o corpo de autoras que participam da produção do material sobre as autoras dos séculos XVIII e XIX é um corpo diversificado, interdisciplinar. Então, o interesse aqui é de todo ângulo que vocês olharem. Bom, esse nosso trabalho ele já está em andamento há algum tempo. Então, nosso primeiro laboratório foi o livro Clássicas do Pensamento Social, que eu organizei com a professora Bila Sorge, professora titular da UFRJ. E eu vou falar um pouco primeiro desse livro para depois chegar no Pioneiros, porque ele é um desdobramento desse trabalho inicial, né? Então, no Clássicas, o que eu e a Bila fizemos? Nós começamos a reunir, a compilar um grande conjunto de obras de referência, de livros-textos já existentes na literatura internacional sobre autoras mulheres do período clássico da sociologia. E a gente, evidentemente, encontrou muito mais livros do contexto anglo-saxão, né? Mas ativamente fomos buscar mais diversidade geográfica, encontrando também obras sobre autoras da Ásia, África, Oriente Médio, algumas coletâneas sobre feministas negras, autoras latino-americanas. E a partir daí a gente começou a tentar identificar quais eram as autoras mais proeminentes no campo. Então, Clássicas, ele é um resultado desse primeiro levantamento que a gente fez, né? Eu me inspirei um pouco naquele livro Clássicos da Política, do Verfort, que eu acho que todo mundo leu durante a graduação, né? Porque eu sempre achei aquele livro, assim, muito legal, assim, né? Muito bem organizado, muito didático. E eu sou meio obcecada por livros de texto, handbooks. Eu acho que a gente tem muito poucos desses no Brasil ainda, né? Então, o objetivo era que fosse um livro acessível e de entrada para esse universo de mulheres na sociologia. A gente construiu, né, eu e a Bila, esse livro tentando contemplar não só autoras, como essa questão da diversidade geográfica, como também temas, né? Então, assim, no Clássicas os temas não se repetem. Cada autora faz algum recorte aí de um assunto, tendo gênero como um elemento analítico importante. Embora gênero não fosse uma categoria na época delas, né, a gente entende que elas têm um olhar muito modulado, né, por gênero. Já o Pioneiras é um livro coletânea que faz parte da coleção de livros didáticos da EDUF, então foi um edital que a editora lançou, né, justamente com esse objetivo de difusão, né, de dar acesso, e nós começamos a convidar, eu e a Luna, né, colegas pesquisadoras para escrever sobre autoras desse período histórico, né, séculos 18 e 19, com um espírito um pouquinho diferente do Clássicas do Pensamento Social. A gente queria que esse livro ele fosse parte também da construção e o adensamento de uma rede de pesquisadoras, de colegas que estão se debruçando sobre autoras, né? Porque o nosso entendimento é que se esse trabalho não for um trabalho coletivo, ele não vai para frente. Porque o processo de canonização ou de construção de uma base de referência para a sociologia, ele é sempre um processo coletivo que envolve redes, instituições. A gente precisa fazer com que esse trabalho se rotinize, com que ele, né, se difunda o máximo possível. Então, foi um trabalho nesse sentido. E nós, claro, ativamos, né, nós fizemos pesquisa ativa, dessa vez não só por autoras, mas também por colegas, em periódicos, enfim, conhecidos e tal, e nós conseguimos convidar essas colegas a escrever os capítulos numa mesma estrutura. A ideia de uma obra didática também era que todas elas falassem um pouco da biografia da autora, do contexto de produção do seu trabalho, das principais contribuições e também da atualidade delas, né? Como elas nos ajudam a pensar nas questões do presente, que é uma característica, né, de um autor ou de uma autora clássica. Então, a lista ela veio um pouco daquela pesquisa prévia que a gente já havia feito, mas a gente também conseguiu expandir um pouco mais a seleção. Porque, por exemplo, né, só para dizer como é importante, né, envolver outras pessoas nesses trabalhos, eu não domino alemão, eu não tenho acesso, por exemplo, à obra da Marianne Weber,
Então, uma colega da Federal do Ouro Preto, né, a Júlia da Mata, especialista, fez a tese de doutorado dela sobre a Marianne Weber, ela contribuiu para o trabalho. Então, eu acho que os dois livros, de certa maneira, eles são complementares, assim, né? Porque um traz os textos originais traduzidos das autoras e o outro traz esses capítulos nessa estrutura didática de apresentação. Perfeito, professora. Eu queria deixar, bem destacado um elogio pelo texto, porque eu acho que o objetivo de deixar isso de forma mais didática foi completamente, bem elaborado, bem feito, bem sucedido, porque, para mim, eu sou professor do ensino médio e agora tem toda essa corrida, pelo vestibular da Federal do Paraná, que vai ter o livro de vocês ali presente. Foi uma leitura muito boa, muito tranquila de fazer, tudo com muita clareza, e esse esforço de colocar a contribuição de cada autora também eu achei uma mão na roda para a gente que está apanhando todos os dias ali para conseguir entender essas novas autoras. Como eu disse, a gente nunca leu, né? E a Marianne Weber foi objeto do episódio 16 da Maldita Politicagem, que nós entrevistamos a professora Júlia da Mata. Só que ali estava baseado num capítulo do livro do Celso Castro. E agora, esse capítulo aqui talvez seja ainda mais didático e vale a pena mergulhar nesse capítulo, que tem uma pretensão de expor a Marianne Weber com um público mais amplo, para estudantes do ensino médio e assim por diante. E nesse caminho do ensino médio, professor, eu vou fazer uma pergunta tanto quanto filosófica aqui, né? Qual você acha que é a mensagem, a contribuição que o livro de vocês traz para esse leitor, para essa leitora que está agora sendo introduzida a esse tipo de conteúdo? Eu acho que os dois livros, o Clássicas e o Pioneiras, claro que eles são livros que apelam diretamente para quem vai seguir o caminho da sociologia, para quem, enfim, está nesse processo formativo aí nas ciências sociais. Mas os dois são direcionados a públicos amplos. A ideia do didatismo, das duas obras, é justamente fazer com que as pessoas possam ler até descompromissadamente também, por curiosidade, por, enfim, diletantismo mesmo, né? Então, para o leitor que não vai seguir a sociologia necessariamente, eu acho que o que eu gostaria de enfatizar é como é importante pensar sobre gênero, como o gênero realmente é um aspecto central das experiências humanas, né? Mas pensá-lo também de forma científica, com apoio em pesquisas feitas com rigor, evitando o pensamento anedótico, sabe? Aquela ideia de que a minha experiência subjetiva é a medida de tudo, né? Que a minha observação pessoal, direta, pronto, resolveu. Então, acho que os livros, eles trazem à tona como essas mulheres estão tentando, desde o século XVIII, XIX, começar a pensar cientificamente o gênero. Então, assim, eu já tive alunos que contestaram ideias básicas como a violência contra a mulher, né, com base na própria experiência. Mas na minha casa não é assim, eu não sou um homem violento, né? E a sociologia ela é um esforço consciente da gente sair do anedótico e buscar mesmo, através das evidências, captar as regularidades, os padrões, né, e explicar essas coisas. Então, da mesma maneira também, a gente não pode esquecer que o truque metodológico que a sociologia faz, e teórico metodológico, quando a gente sai do individual e vai para o estrutural, é que a gente está fazendo generalizações. Então, a gente também não pode pegar generalizações sobre gênero e aplicar a todos os casos individuais, ou seja, dizer que todo homem é violento, todo homem, aquele slogan, um estuprador em potencial, enfim, porque o essencialismo é o pecado capital para os sociólogos, né? Então, assim, nesses dois livros, a gente vê os esforços de muitas mulheres para pensar cientificamente sobre diversos temas, mas tendo gênero no centro da análise, né? Então, assim, claro que muitas delas escreveram numa época em que as teorias e métodos das ciências sociais ainda estavam em desenvolvimento. Elas mesmas, muitas delas participaram desse desenvolvimento, né? Mas eu acho que o recado geral seria esse, assim, vamos buscar valorizar as ciências sociais, a sociologia como uma fonte de produção de saber sobre o nosso mundo. E também evitar um pouco esse discurso, acho que se tornou um pouco difundido recentemente, né, de que ciência é uma coisa masculina, que as mulheres fazem outra coisa, que as mulheres pensam com o coração, com a emoção, ou que a gente conhece as coisas de maneira espontânea, como se tivesse algum tipo de magia, né? Isso não é verdade. Assim, a gente vê aqui nas duas obras pessoas muito comprometidas, muito disciplinadas
para pensar para além da sua experiência individual, né? Então, eu acho que é isso, assim, e também que a ciência é mais científica quando ela é plural, né? Mas eu sou, de certa maneira, otimista e eu acho que a sociologia está cada vez mais plural, né? Mais internacional, e a gente tem que aproveitar esse momento para justamente promover essa diversidade de pontos de vista. O recado, então, é esse. Só para pegar carona no que você falou, professora, gostaria que um dia vocês notassem, né, pudessem presenciar o impacto que esse tipo de obra causa numa sala de aula, né, com as meninas ali de 15, 16, 17 anos, podendo ter um livro como esse, com esse tipo de mensagem ali, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta sobre um aspecto, na verdade, uma espécie de conceito, né, que vocês utilizam na introdução, que me pareceu central ali, né, na justificativa do livro, na justificativa de um processo de exclusão, talvez, ou de não recordação das mulheres na sociologia, né, no cânone da sociologia. Então, eu queria perguntar para a professora o que vocês acham que é a ideia central do processo de canonização, né, o que vocês chamam de processo de canonização, e por que a utilização dessa ideia nos ajuda a refletir sobre a sociologia que nós temos hoje, que nós aprendemos hoje em dia. Quando a gente fala de teoria sociológica, dos processos que acontecem, né, na socialização dos novos estudantes, tal, a gente tem que falar necessariamente de uma certa divisão que acontece na formação, né, entre as disciplinas obrigatórias e as optativas. Então, tradicionalmente, as obrigatórias trazem justamente o cânone, né, o Marx, Weber, Durkheim, com algumas variações, e gênero costuma ficar no rol das disciplinas optativas. Quando fica, né? Eu acho que em anos recentes os cursos, as optativas, eletivas de gênero, elas estão se tornando mais frequentes. Mas essa divisão era muito problemática, porque ela cria uma certa hierarquia de importância entre temas, inclusive, não só autores. Porque quando a gente pensa em Marx, Weber, Durkheim e outros, a gente pode incluir aqui Tocqueville, Simmel, que também são ensinados, né? Os temas que vêm muito à nossa mente são industrialização, secularização, burocracia, revoluções, classes sociais, né? E as novas temáticas que essas autoras trazem para a gente, que não costumam ser contempladas nas disciplinas obrigatórias, são fundamentais. E elas continuam voltando para nos incomodar, né? Então, assim, colonização, casamento, divisão sexual do trabalho, racismo científico, as relações entre as gerações, infância, esses problemas, eles estão muito presentes nesse conjunto de autoras e eles não costumam ser contemplados pelas disciplinas obrigatórias. Na cabeça do estudante, fica parecendo que esses temas são secundários. E depois, aquele cientista social já formado, ele vai realmente hierarquizar, ele vai pensar, não, os grandes temas da teoria social são alienação, na individualização, burocracia e tal. Vou lembrar daqueles temas que chamam muita atenção nos autores clássicos. Então, eu acredito que a inclusão dessas autoras, evidentemente que não todas, porque a gente lida com um problema de tempo, né, numa disciplina obrigatória, enfim, mas a inclusão delas eu acho que pode mexer nessas hierarquias e até promover, eventualmente, debates interessantes assim, entre os autores já canonizados, consagrados, e essas autoras que podem resultar, inclusive, em pesquisas, em investigações teóricas mesmo interessantes, né? Então, acho que colocá-los em debate pode ser o início aí de uma renovação nas ciências sociais e uma forma de tirar gênero da margem. Então, assim, eu fico pensando, por exemplo, né, como uma autora como a Harriet Martineau, que é uma das minhas favoritas mesmo, né? Ela pode ser um guia para a sociologia que a gente quer assim, no século XXI, né? Porque ela não separa a dimensão privada da dimensão pública do social, né? O programa de sociologia dela é muito interessante, né? Ela diz que essas coisas a gente só consegue separar de maneira artificial e, às vezes, para fins analíticos, mas, na prática, o público e o privado estão misturados, né? E ela faz uma pesquisa sobre democracia na América, né? Na mesma época do Tocqueville, mostrando como dá para olhar desde as instituições como Estado até a intimidade na família, relação entre homens e mulheres, crianças, né? Para entender, por exemplo,
um fenômeno social como a escravidão. Ela vai, né? Ela é muito, acho que ela é muito singular para esse momento da sociologia, porque ela vai do macro ao micro e ela vai conectando essas coisas. Ela mostra como as instituições elas estão ligadas ao cotidiano também. É isso, né? Tem linguagens novas, tem questões, tem modos de olhar que elas podem trazer assim para mexer mesmo com a teoria, né? Vale dizer a respeito dessa contribuição da Martineau que quando a gente estuda teoria da democracia no século XIX, o racismo e a escravidão, quando entram, eles entram de forma totalmente lateral na discussão eurocentrada. Quase uma nota de rodapé. E isso não é verdade. Isso é uma lacuna tenebrosa dessa tradição, né? Então, esse exemplo acho que não poderia ser melhor, né, da professora. Não, sem contar que no ponto de vista cronológico, né, a Harriet Martineau, nessa discussão sobre metodologia, ela está anterior a vários daqueles que a gente aprende com os pioneiros, né, da criação do método. E aí, Luiz, tem uma tabela para a gente ilustrar a discussão ou não? Eu estava procurando e achei. Você sabe, professora, que a gente tem um professor aqui, o professor Adriano Codato, que em toda discussão que a gente travava na universidade, ele falava, mas tem tabela isso daí? Se não tiver tabela, não... Justamente, não, é que ele queria confrontar esse anedotismo dos estudantes na hora da pós, e ele falava, mas tem tabela? Tem método científico? E aí, com essa implicância dele, a gente usava essa expressão até na mesa de bar. E aí a gente incorporou no podcast aqui esse momento. Então, eu procurei um Tem Tabela sobre a presença das mulheres. E aí há alguns estudos de bibliometria, mas isso é cansar demais o ouvinte. Eu peguei uma coisa mais simples, que é o seguinte. O professor Elliot Green, da London School of Economics, ele compilou os dados que o Google Acadêmico, o Google Scholar, liberou em 2020 sobre os autores mais citados em ciências humanas, ciências sociais aplicadas, enfim, abarca economia e psicologia também. Na lista de 25 mais citados, uma mulher ocupa a posição de 21ª, que é a Susan Folkman, no livro Estresse, Avaliação e Enfrentamento, um livro de psicologia. Portanto, nem Simone de Beauvoir, que é a feminista mais famosa do século XX, está na lista dos 25 autores mais citados do Google Acadêmico, para vocês terem uma ideia de que a sociologia... Aí tinha um comentário nessa matéria, que um leitor escreveu: a sociologia, que tem uma pretensão crítica, tem um teto muito fino, né? Um teto muito fino, porque de 25 autores, em 2020, existe uma mulher mais citada numa lista de 24 homens, o que demonstra totalmente a necessidade dessa discussão trazida no livro Pioneiros da Sociologia. Professora, num determinado momento da apresentação da obra, vocês dizem que o processo integrador do jovem estudante na disciplina de antropologia, por exemplo, se dá por meio do método, ao passo que na sociologia se dá por meio da teoria e, portanto, desses autores clássicos, canônicos. A gente queria que a professora comentasse essa diferença entre antropologia e sociologia no que diz respeito ao processo de integrar os ingressantes no seu círculo e na sua forma de trabalhar. Eu vou evitar falar muito sobre antropologia, que não é o meu campo, né? É uma área que eu admiro muito e eu gosto de ler, dialogar, enfim. Mas sim, né, me parece que a antropologia ela tem o método etnográfico no seu centro. Mas mais até do que isso, a gente pensando aqui em gênero, né, há autoras que afirmam que a antropologia está muito mais avançada na incorporação de gênero do que a sociologia. Então, para além da questão do método, a antropologia ela já começa lidando, por exemplo, com parentesco, né? Que tem tudo a ver com gênero. Então, os antropólogos eles já estão se movendo de uma visão androcêntrica, né? Que coloca certas experiências, essas questões, né? Com viés masculino no centro, para decifrar essa base mais geral do gênero na vida social há bastante tempo. E a sociologia, ela realmente, eu acredito que ela tem falhado um pouco em fazer isso, né? Quanto ao método também, eu sou um pouco crítica, de certa forma, pode parecer meio contraditório, mas eu tenho publicado esses livros de teoria, enfim, mas eu acho que a gente deveria dar muito mais ênfase ao método na sociologia também, do que a gente tem dado nas graduações, até mesmo no ensino médio. Eu acho que
quando a gente não ensina método para os estudantes, fica parecendo tudo muito opaco, né? E parece que a sociologia também é um produto de mentes geniais, né? E não de muito trabalho duro de pesquisa. Então, assim, claro que eu quero contribuir para a gente repensar, né, o cânone, para diversificá-lo, mas eu também acho que é importante a gente, na sociologia, a gente enfatizar mais os métodos de pesquisa. Os alunos adoram aula de metodologia. Eles se sentem empoderados, né? Eles sentem assim, nossa, eu posso ser autor de alguma coisa se eu me dedicar, se eu for metódico, enfim, diligente. Enfim, mas eu já estou divagando aqui. Não, mas só deixa eu comentar, professora. Quando eu fiz graduação, virar sociólogo ou cientista social parecia que tinha que ler pelo menos metade da coleção Os Pensadores. Era isso que dava a entender nos primeiros anos da graduação. E eu acho que, de forma positiva, o tempo tem superado, ao menos em parte, essa forma de pensar. Você tem que aprender metodologia, tem que aprender a fazer pesquisa de campo, tem que aprender a documentar suas entrevistas, enfim, um processo controlado de construção do saber sociológico, né? Isso acho que é uma mudança, talvez a sociologia corra um pouco atrás das duas irmãs, né, da antropologia e da ciência política, mas pelo que o professor está dizendo, corre já, né? Eu acho que sim, mas eu olho para alguns currículos, inclusive da minha própria instituição, que eu acho que a gente tinha que dar mais ênfase aos métodos do que a gente dá. Mas, dito isso, os clássicos, a teoria, permanecem como, de certa maneira, o centro da sociologia, porque a sociologia também passou por tantas crises, né, e processos de fragmentação, que parece que eles permanecem como essa referência comum, né, essa base, essa linguagem que todo mundo tem que aprender e que a gente precisa saber para poder, inclusive, ter nossas interlocuções com os colegas. Então, o cânone continua tendo uma função didática, até mesmo simbólica no campo da sociologia, muito importante. E há, por exemplo, autores que defendem que a gente simplesmente abandone os clássicos de lado, que a gente, né, tem a Raewyn Connell, essa socióloga australiana, que defende abertamente que o cânone tem que... The canon must go, ela fala, né? Mas eu pensando pragmaticamente, eu não vejo isso acontecendo. Eu continuo vendo como esses autores eles desempenham um papel importante dentro das ciências sociais. E isso, de fato, apesar de ser, né, uma característica do campo da sociologia, representa um obstáculo à incorporação do gênero ao núcleo da sociologia, aos processos de socialização dos estudantes, de iniciação dos estudantes às ciências sociais, porque a sociologia funciona um pouco dessa forma, né? Remetendo constantemente aos clássicos. Os clássicos funcionam como uma espécie de credencial, né, de legitimidade para, por exemplo, quem está fazendo teoria. Então, assim, para eu fazer teoria sociológica contemporânea, eu preciso citar os clássicos. Quando eu cito um Weber, por exemplo, ao fazer teoria, eu estou me credenciando, eu estou me legitimando no campo e eu estou legitimando o Weber também. Isso produz um circuito constante de legitimação que mantém esses autores num lugar de canônicos. Pensem como seria estranho ainda eu, por exemplo, citar Martineau, ou citar Ana Julia Cooper, ou citar alguma dessas outras autoras ao fazer grande teoria. De acordo com... E as pessoas falam, de acordo com quem? Quem é essa fulana? E isso é muito problemático, porque esse processo de canonização continua ativo e ele aliena uma série de temáticas. Esse que é o problema. Como eu falei, né, acho que no primeiro bloco, que os temas são diferentes, né? Os temas mais salientes nos clássicos canônicos são aqueles, né? Modernidade, individualização, divisão social do trabalho, e há temas igualmente relevantes, sexualidade, violência, casamento, e esses temas, eu acho que a gente viu como eles são importantes e quentes, né? Basta a gente olhar para o Brasil contemporâneo, né? Para os anos recentes, como a família, por exemplo, foi instrumentalizada nos discursos do Bolsonaro, né? E como a gente se viu muito mal equipado para pensar nessas coisas,
porque as temáticas que são colocadas no lugar de relevância nas ciências sociais e na sociologia não são essas, né? Então, como existe essa relação muito íntima entre teoria clássica e contemporânea no cotidiano dos sociólogos, para que o gênero entre no núcleo da sociologia, a gente precisa colocar mulheres nesse circuito, né, tratando dessas questões. E aí, mais uma vez, para que a sociologia fique mais científica do que ela é, né, com menos viés. Professora, a gente tem um quadro que a gente batizou, não sei se felizmente, mas de quebra-pau acadêmico. Obviamente que não se trata de um quebra-pau, mas eu acho que a gente pincelou algumas críticas que vocês apresentam na introdução do livro, sobre o Talcott Parsons e o papel desempenhado pelo Parsons no processo de canonização, e outra contra o Pierre Bourdieu, né, na página 32 aqui, quando ele fala sobre a dominação masculina. Você queria falar mais sobre esse segundo ponto? A gente gosta, porque os ouvintes também gostam, enfim, de fuçar na briga, né? Fuçar na polêmica. Isso acaba sendo até um gancho de interesse para muitos ouvintes, e procurar o determinado debate bibliográfico. Mas aqui eu acho que o debate é mais do que relevante para a própria explicação da exclusão das autoras e dos temas que elas trazem, como a professora disse. Então, se a professora tiver aí alguns detalhes das posições do Parsons sobre o papel da mulher na estrutura social e, portanto, a exclusão que ele ajudou a exercer no começo do século XX. Acho que dá para falar sobre o Parsons a partir do lugar e do papel que ele desempenhou no processo de construção do próprio cânone sociológico. Então, ele tinha essa tese da convergência, né? Imaginando que em diferentes lugares autores estavam falando sobre as mesmas questões, né? E aí o Parsons se coloca justamente na crista da onda, né? Como alguém que identificou esse movimento e que, portanto, ia levar a sociologia para a próxima fase, né? E ao fazer isso, ele selecionou, né, Weber, Durkheim, Pareto, que acabou não emplacando, né? E ele, de fato, acabou excluindo muitas perspectivas teóricas importantes, não apenas de mulheres, mas também escolas inteiras, né? A própria sociologia americana ficou subrepresentada aí. Isso é interessante, né? Então, teve esse papel do Parsons na construção desse rol de autores e uma fabricação de um certo mito também de surgimento da sociologia, que é muito individualista. Então, parece que tem esses gênios, né? Nos gabinetes pensando, e, nossa, todos pensamos a mesma coisa, então pronto, né? Eureka! Isso é a sociologia. É uma visão realmente de ciência que ele ajudou a propagar, que é muito pouco sociológica, na verdade, e a gente pode pensar no Parsons a partir de uma outra problemática, que é a própria visão dele sobre gênero. Então, assim, Parsons ele estudou a estrutura e funções da família americana, tomando a família branca de classe média como modelo, isso é bastante claro, em que havia segregação de papéis entre os cônjuges, complementariedade entre o homem e a mulher. Se ele olhasse para outros arranjos de família que estavam vigentes mesmo na própria época que ele escreveu, ele não veria esse padrão, né, por toda parte, né? Mulheres trabalhadoras, mulheres negras, enfim. E ele se inspirou muito no Durkheim, né, que acentuava essa tese da complementariedade entre os sexos. Eu gosto de ser muito cuidadosa, de situar os autores no seu tempo para não cometer injustiças. Mas o Durkheim, ele, em vários aspectos, foi muito progressista. Tem essa fama do Durkheim de ser conservador, então acho isso uma bobagem, né? Então, em vários aspectos, ele foi muito progressista, mas quanto à questão de gênero, ele foi bastante conservador, sim, né? Ele publicava textos na imprensa contra o divórcio, ele entrou numa polêmica com a Marianne Weber sobre isso, enfim. Então, ele estava num ambiente intelectual em que havia, sim, posições progressistas em relação, né, às relações de gênero, e ele optou ativamente por defender posturas conservadoras. E o Parsons, ele se inspirou muito na visão durkheimiana sobre as relações familiares, as relações entre os sexos, naturalizando a família como essa suposta unidade de interesses, em que não tem conflito, né? Em que há
harmonia, mas ao mesmo tempo, eu gosto também de pensar nas ambivalências. Na época que o Parsons escreveu, havia um pânico muito grande na sociedade americana em relação à possibilidade de desagregação da família, embaralhamento dos papéis entre homens e mulheres. Um discurso que às vezes parece Brasil de 2023, né? E aí nisso ele é uma figura interessante. Apesar de eu ter muitas críticas, achar muito problemática a teoria parsoniana, né? Enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas ele dizia naquele momento que não havia necessariamente um declínio da família, mas uma reestruturação, né? Então, ele dizia que isso, de certa maneira, era inevitável, que o alto grau de mobilidade social na sociedade americana ele não iria implicar necessariamente uma ruptura dos laços familiares, mas modificações, né, adaptações, enfim. Mas, para mim, o maior problema para o Parsons, e que eu acho que ainda acomete frequentemente a teoria social, é aquilo que ele postula como sendo o problema central da sociologia, o problema da ordem, né? Então, Parsons, como é isso, né? Como ele não está muito afinado com as temáticas do gênero, o Parsons parte da premissa do indivíduo autônomo e vai se perguntar como é possível que a pessoa coopere com as outras, né? Como é possível que a ordem se sustente, né? E aí ele acaba encontrando ali a resposta nas normas, nos processos de socialização, desenvolve aquela teoria super abstrata do sistema social, enfim. E quando a gente olha para a sociedade a partir do gênero, esse problema não faz o menor sentido, o problema da ordem, porque não existem indivíduos que já não nascem independentes uns dos outros, né? Que requerem cuidado a vida toda, isso não cessa, né? Até quando a gente se crê muito individualizado, né? Basta uma doença, né? Basta uma pandemia para a gente ver como a gente é profundamente dependente, como essa ideia do indivíduo autônomo é uma ficção, né? Então, quando a gente olha para essa problemática da ordem, até tem um livro, Teoria Social, 20 lições, eles falam que os problemas cardeais da sociologia são a ordem, mudança e ação. Eu fico toda arrepiada, porque eu fico assim, gente, não é possível que a gente parta dessa premissa do indivíduo, né? E recentemente eu tenho pensado muito, tenho colocado essas autoras em diálogo com Norbert Elias, que é um autor que parte das interdependências, né? A sociologia relacional, enfim. Então, acho que junto com... O Elias, ele, de certa maneira, está ali, na fronteira, ele é um clássico, de certa forma, né? Eu acho que o esforço das próximas gerações aí é repensar a teoria social a partir dessa premissa das dependências recíprocas, que é um tema recorrente na sociologia do gênero, nessas autoras que compõem as duas coletâneas, enfim. Então, não sei se está bom para vocês, falei um pouco o que eu penso aqui do Parsons. Os parsonianos especialistas me perdoem por eventualmente algum equívoco. Mas é isso. Tem um livro muito legal que é O Gênero nas Ciências Sociais, publicado pela editora UNB, que é uma leitura a partir da teoria feminista dos autores da sociologia. Então, tem um capítulo ali sobre Parsons, que é bem interessante, bem elucidativo também. Fica a dica para quem quiser se aprofundar. Bom, eu não sei se você gosta, Lê, mas gosta de polêmica no fazer sociológico, né? No fazer... Eu acho que desde a graduação, quando eu tinha polêmica, eu até acordava na aula, sabe? Polêmica entre autor? Polêmica, brigaiada, confusão, dedo no olho. Então, para quem também gosta, o tema que está proposto no livro, pelo menos indiretamente, aponta uma série de inconsistências, e por razões teóricas, metodológicas, enfim, por razões efetivamente relevantes, críticas que são importantes para fazer o conhecimento sociológico avançar. Então, quem gosta tem mais um motivo para mergulhar no livro e nos debates apresentados pelas autoras com relação a isso que a gente costuma chamar de clássicos na sociologia. Bom, agora que a gente passou a parte mais densa da nossa conversa aqui, professor, a gente vai
perguntar para você, vou começar esse bloco, abrindo esse bloco, perguntando se você tem alguma anedota pessoal que ilustra um pouco, né, mesmo que seja só um exemplo rápido aqui, um pouco dos temas envolvidos no livro, enfim. Eu venho originalmente, ainda faço parte, evidentemente, mas eu venho do campo de relações raciais. Quando eu comecei meu processo de ingresso nesse campo, ainda durante o mestrado, eu comecei, de certa forma, pela leitura dos clássicos, do cânone das relações raciais, né? Então, eu passei por muitos autores do pensamento social brasileiro, enfim, não vou ficar aqui discorrendo sobre o campo de relações raciais, mas eu acho que eu adquiri esse hábito de, ao entrar num campo, querer me familiarizar com as obras clássicas, digamos assim. E ali, na virada assim, do meu doutorado para o pós-doc, eu desenvolvi esse interesse obsessivo por gênero, e uma das coisas que sempre me encantou em ciências sociais e sociologia era perceber que eu estava errada, que aquilo que eu pensava era bobo diante de uma provocação vinda da teoria ou de alguma descoberta empírica interessante. Então, assim, gênero teve esse efeito sobre mim, né? E aí eu comecei a querer ler o que constitui as leituras essenciais do campo da sociologia do gênero. E aí, durante o pós-doc, eu resolvi dar uma disciplina eletiva na UFRJ, sobre clássicas, enfim, sobre eram leituras, uma compilação de leituras de autoras, né, pré-Beauvoir. E eu comecei a pesquisar, né, comecei a encontrar muita coisa, mas tudo em inglês. Então, foi um curso difícil, a gente fez até umas sessões de leitura coletiva ali, porque os alunos não necessariamente conseguem ler inglês, e eu fiquei espantada com aquilo. Né? Porque o que eu constatei é que a própria Beauvoir, e isso não é culpa dela, evidentemente, ela não conhecia essa riqueza de literatura que foi desenvolvida nos séculos anteriores. Né? Talvez a Mary Wollstonecraft, enfim, eu teria até que ver isso melhor, mas a Beauvoir se apoia em autores homens, né, para escrever O Segundo Sexo. O que não é nenhum demérito para ela, evidentemente, mas só mostra como esse processo de transmissão intergeracional dos avanços, das reflexões no campo de gênero sempre foi muito difícil, né? Como mesmo dentro do campo do gênero não se tinha dimensão da existência dessas autoras. E a professora Bila, a Bila Sorgi, que era minha supervisora de pós-doc nessa época, e é uma das, enfim, figuras responsáveis pela construção do campo de estudo de gênero no Brasil, ela ficou tão perplexa quanto eu, assim. Então, foi muito bacana também o trabalho que a gente desenvolveu juntas, porque foi um trabalho de descoberta, né, de alguém que estava ingressando no campo, claro, tinha uma formação, né, em sociologia, enfim, e uma veterana do campo de estudos de gênero que percebeu que nem sequer no campo de estudos de gênero essas autoras eram lidas. Foi uma descoberta muito, muito interessante. Aí eu vi que, evidentemente, lógico, não sou eu, né, Verônica, individualmente, que trombei com isso. Isso aí já havia muita coisa publicada no exterior. E também comecei a me conectar com colegas de outros países e tal, que estão fazendo isso. Professora, o processo de canonização masculino, vocês acham que isso é um problema que ainda permanece nos dias atuais? Evidentemente, é uma ciência que está baseada em instituições, em rotinas, em burocracia. Né? É claro que existem dentro da sociologia, eventualmente, alguns conservadorismos, uma dificuldade de assimilação das novidades, né? Tem até questões, acho que geracionais, às vezes, né? É duro você aprender sociologia de uma forma, né? Praticar essa sociologia a vida inteira e, de repente, nossa, né? Tem que mudar tudo mesmo. Eu entendo algumas resistências, mas a gente pode pensar que esses processos de canonização ativos, eles têm uma path dependency, né? Tem uma dependência de trajetória aí. Então, por exemplo, quantas sociedades de Max Weber existem, né? Quantas traduções, quantas sínteses. Quando a gente lê essas autoras, a gente vê que não é fácil se iniciar nas obras delas, né? Sem alguém para segurar nossa mão, né? Então, por exemplo, a Martineau tem uma obra vastíssima. A Charlotte
Perkins Gilman tem assim, dezenas de livros. Então, esse trabalho de depuração, de síntese do autor, tal, ele foi feito em relação aos autores canônicos, homens, né? Eles se beneficiam disso. E depois eles ganham a fama de clássicos, porque eles falam sobre o nosso presente. Esse falar sobre o presente também é produzido por nós. Nós continuamos conectando esses autores ao contemporâneo. Então, assim, elas saem muito prejudicadas porque ninguém fez isso por elas. Tem processos sociais aí dentro da ciência, né, que produzem prejuízos constantes para elas. Mas também não adianta a gente ficar só reclamando de braços cruzados, né? Acho que esse esforço que várias colegas têm feito de síntese, de apresentação dessas autoras, eles vão render frutos, né? Acho que a gente vê isso como nessas notícias recentes, interessantes, como, por exemplo, as autoras estarem sendo cobradas no vestibular, daqui a pouco nos concursos, sei lá. Estamos pensando, né? Criando demanda, otimizando, enfim. Aí vamos para o lado pessoal mesmo da coisa, né? Existe uma preferida dentro dessas 16 autoras? Nossa, as nossas preferências, elas são também, né, explicáveis, eu acho. Eu preciso exercitar minha reflexividade para pensar por que eu prefiro algumas autoras a outras, né? É claro que tem os meus próprios investimentos, então tem autoras que algumas colegas me apresentaram, que eu não conhecia, e que ainda, né, eu ainda não tenho o grau de familiaridade necessário para que elas se tornem minhas favoritas, né? Mas eu gosto, evidente, acho que isso fica muito claro como eu gosto da Harriet Martineau, né? Porque eu acho que ela tem uma sociologia muito contemporânea, já tem nela ali uma semente de relativismo cultural. Ela não era uma socióloga de gabinete, numa época em que a maioria dos sociólogos, aliás, nem havia sociologia ainda, né? Mas aquilo que havia como uma proto-sociologia era baseada em relatos de terceiros, de administradores coloniais, né? E ela gostava de observar o cotidiano, as instituições de perto, né? Então ela viajou para os Estados Unidos, Palestina, Egito, Síria. Ela evitava falar sobre aquilo que ela não conhecia, né, em primeira mão. Ela também falava de reflexividade na pesquisa, da gente examinar os nossos próprios sentimentos, evitar os pré-julgamentos, o que eu acho muito singular para aquele momento, como ela valorizava os símbolos, os significados dos pesquisados. Ela procurava, né, estimular as pessoas a refletir sobre o seu próprio aparato mental, né, os seus valores, o que as pessoas trazem para a pesquisa, para uma entrevista, enfim. E também porque ela coloca gênero no centro da nossa experiência. Então, embora ela tenha escrito, produzido no momento em que o debate estava se tornando cada vez mais evolucionista, e ela mesma falava a linguagem do progresso, enfim, ela não colocava as sociedades numa escala. Ela era muito aberta à variabilidade de formas que as sociedades assumiam, né? Mas ela dizia que as sociedades tinham um fio comum das necessidades humanas, de abrigo, alimentação, as experiências da reprodução, da morte, né? As relações entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, o que a gente hoje chama de gênero, as capacidades humanas de simbolizar, de produzir acordos. Então, eu acho assim que o programa dela para a sociologia é muito contemporâneo. Ele não coloca gênero à margem, ele coloca gênero no centro. E aí, quando a gente volta aqui e pensa no Parsons, né, no problema da ordem, como é que os indivíduos se ligam? Né? Como pode? Isso não faz o menor sentido para Martineau, né? Porque o público e o privado são inseparáveis. Essas nossas dependências, ela inclusive usa a palavra dependências, né? Não é só o Norbert Elias, mas essas nossas dependências, elas são uma constante em todas as sociedades humanas. Então, assim, gosto muito dela. Recentemente me encantei também com a Ida B. Wells, que é uma autora que foi apresentada na coletânea pela Cíntia, uma colega pesquisadora
que trabalhou muito bem, né? Só um pé de página aqui rapidinho sobre a Ida B. Wells, que eu não escrevi sobre ela, mas eu gostei muito de ler sobre ela. Ela resolveu estudar a partir de produzir estatísticas sobre o fenômeno do linchamento nos Estados Unidos no final do século XIX ainda, né? E o que eu acho assim, muito interessante e que fala muito sobre a necessidade da sociologia ser plural é que ela já tem ali uma visão do crime como algo socialmente construído. Ela vai falar do papel da imprensa na criminalização dos homens negros, a violência dos brancos, que não ganha a rotulagem de criminosa. Estou usando aqui de propósito o termo do Howard Becker, né? De rotulagem. E aí, quando a gente pensa como a sociologia norte-americana tratou o crime como algo autoevidente, até a gente ter ali Becker falando, né, que o crime ele é definido pelas instituições, por todo mundo que participa, né, de uma situação, e como a Ida B. Wells estava falando, né, coisas semelhantes ali no final do século XIX, a gente vê como, de fato, as exclusões no campo das ciências sociais atrasam certos debates, né? Permitem a reprodução de vieses ao longo do tempo. Então, assim, eu só queria fechar com a Ida B. Wells, porque eu acho fantástica, e foi uma mulher negra que teve, né, os amigos dela linchados, e por isso que ela resolveu estudar cientificamente o linchamento. Também para além da emoção, da experiência pessoal dela, que evidentemente é importante, né? Ela tomou para si essa tarefa, assim, de mostrar como os crimes imputados aos homens negros eles eram construídos, independentemente das condutas. Bom, como vocês ouviram, existe muito assunto. A gente espera desdobrar algumas dessas autoras em mais detalhes em outros episódios. Esse primeiro episódio é uma apresentação inicial, panorâmica, de uma obra que tem uma contribuição múltipla e um trabalho precioso de compilação das organizadoras, de coordenar um conjunto gigante de autoras, 15 autoras, né? E a gente quer dar mais carne e osso para essas contribuições dos outros episódios, falando de autoras específicas e da contribuição das obras de algumas delas. Mas a gente vai colocar nas nossas redes sociais uma série de conteúdos e os títulos dos 16 capítulos aos poucos para vocês irem consultando. E quem ouviu alguma coisa, um nome, um assunto que não ficou claro, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em enviar conteúdo e ir desdobrando isso nas nossas redes sociais. Para isso, vale a pena mencionar que nós estamos no Instagram e no Twitter, e nós temos ainda uma campanha de financiamento coletivo. Para que a gente possa continuar e aprimorar o projeto, você pode entrar no apoia.se/maldita politicagem e deixar uma contribuição financeira se você puder. Mas, se você não quiser ou não puder e gostou do conteúdo, acha que as mulheres precisam enfiar o dedo na cara do Parsons e falar: sai daqui, que tem mulher clássica sim, divulgue esse conteúdo, passa para suas amigas, para os seus amigos, não apenas aqueles que farão vestibular, mas os interessados no pensamento social, na sociologia, nas discussões de gênero. É muito importante que esse livro chegue longe, o mais longe possível. Então, a contribuição de boca a boca também é muito legal e muito importante para esse tipo de difusão. E, finalmente, agradecer muito a professora Verônica, que nos dedicou o tempo dela, com tanta coisa que ela faz, dizer que a gente pretende falar com a outra organizadora em outro episódio, que é a Luna Ribeiro Campos, e com autoras de capítulos específicos que estão em várias instituições do Brasil. Isso vai ser importante para a gente também, diversificar geograficamente o podcast, porque parece um podcast de caipira do Paraná aqui, a gente não quer que seja isso, certo? Muito obrigado, professora, pela participação, foi uma verdadeira aula, viu? Eu que agradeço, é um prazer e é muito bom realmente ver colegas se somando a esse esforço de diversificação das ciências sociais. Isso aí, galera, abraço. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.